Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho, conforme escreveu João, por favor. Quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13. Graças a Deus. Como os irmãos já sabem, a gente está estudando um assunto. Nosso pastor deu início desde semana passada a uma série de sermões, a saber, 13 sermões, sobre o tema Desafios da Vida Cristã. E semana passada ele introduziu a nós esse assunto, começando a falar sobre o desafio de conhecer a Deus. E hoje, dando continuidade a esses sermões em série, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o assunto de o desafio de servir. O desafio de servir. Mais uma vez, João, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Deus seja louvado. João 13, 17. O texto diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Eu quero falar com você sobre o desafio de servir. E de fato servir é um desafio. De fato é. A palavra desafio cabe muito bem para explicar a coisa, porque desafio quer dizer um convite para um confronto. É isso que significa a palavra desafio. Nós somos, pela Bíblia, desafiados em vários aspectos. E servir é um desafio. Inclusive por causa da nossa natureza. Nós naturalmente não somos servis. Nós somos naturalmente convenientes. No máximo a gente consegue servir a gente que a gente ama, gente da nossa família, gente da nossa casa, nossos amigos, mas nós falhamos no serviço
Quando falhamos, eu quero dizer, no sentido da nossa natureza caída. Quero melhorar isso dizendo para os irmãos, nós não gostamos de servir, naturalmente falando, as pessoas que não são convenientes para nós. Por isso que servir é um desafio. Eu quero gastar alguns minutos para pensar com vocês sobre esse tema. E eu quero começar falando sobre o serviço, sobre o desafio de servir, nos utilizando ou me utilizando do maior servo que a Bíblia aponta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém serviu como Jesus. Ninguém. Jesus serviu em um grau que ninguém poderia ou poderá. Absolutamente. Jesus, ele foi enviado por Deus para, como os irmãos sabem, para estabelecer a nova aliança por ocasião da sua encarnação, e ele foi enviado como servo. Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você percebe o tamanho da humilhação, ou da auto-humilhação que Jesus enfrentou no desafio desse serviço, ou na entrega de si próprio a Deus, para executar esse serviço. Em Filipenses, Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, fazendo-se semelhante a nós. Imagine só aquele que criou todas as coisas e aquele que soberanamente sabe de todas as coisas simultaneamente, por um momento da sua existência, não sabia nem quem ele era, porque Jesus, quando nascera, era um bebê normal e sequer tinha consciência de existência, como você e eu tínhamos. E Jesus, ele esvazia-se a si mesmo para essa dedicação, para esse serviço, assumindo esse desafio, vindo à terra como servo de Deus. E ninguém, como eu já disse, serviu como Jesus serviu. Jamais, absolutamente. Jesus serviu perfeita e completamente a Deus. E ele completou esse serviço totalmente. Quando você lê João 17, versículo 4, Jesus está fazendo uma oração ao Pai, e nós carinhosamente chamamos o texto de João 17 de a oração sacerdotal. Jesus fez aquela oração algumas horas antes de morrer, e ele louva a Deus, porque cumpriu tudo que foi ordenado a ele que fizesse. Quer ver? Leia comigo João 17, 1 ou 2 páginas, por gentileza, adiante. João 17, versículo de número 4, Jesus ora ao Pai dizendo o seguinte: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então você percebe que Jesus completou perfeita e totalmente esse serviço, sem reserva nenhuma, não ficou nenhuma pendência, tudo que o foi ordenado a fazer ele fez. Então nós queremos partir desse princípio, ninguém foi mais servo que Jesus, ninguém serviu a Deus melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo. Também preciso dizer para você que esse serviço foi penoso para Jesus durante toda a vida. Jesus sofreu na execução desse serviço durante toda a vida, porque geralmente quando nós falamos do sofrimento de Cristo, nós só lembramos do dia da sua morte. Nós lembramos, quando a gente fala do sofrimento de Cristo, nós lembramos da crucificação, nós lembramos das chicotadas, nós lembramos do espancamento, nós lembramos da coroa de espinho, nós lembramos do suor de sangue, quando ele orou intensamente ao Pai no Getsêmani, nós lembramos de como ele sofreu na mesa da Santa Ceia, porque Lucas declara que ele se turba intimamente e fala aos seus apóstolos: um de vocês vai me trair. A gente percebe que Jesus, ele vem sofrendo desde o momento do último jantar. Ele sofre até a ocasião da sua morte. E geralmente a gente acha que Jesus só sofreu naquele dia. Mas eu gostaria de ler mais um texto com você. Leia Lucas capítulo 12, versículo 50, por gentileza. Lucas capítulo 12, versículo 50. Eu quero ler com você aqui, ainda à guisa de introdução,
para a gente fundamentar melhor a nossa ideia do serviço cristão, ou do desafio de servir. E eu quero que você encontre Lucas capítulo 12, versículo de número 50. Veja o que Jesus diz. Tenho, porém, um batismo. Batismo é um eufemismo. Eufemismo é quando você se utiliza de uma palavra para tirar o peso de algo que é mais forte. Então ele usa a palavra batismo querendo falar da morte. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Agora preste atenção nessa declaração. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Você vê por essa declaração de Jesus que ele não só sofre no dia da sua morte, mas a gente percebe que ele uma vida inteira vem sofrendo antecipadamente, pensando no dia da sua morte. Quando a gente lê o episódio de Lucas, que Jesus com 12 anos está debatendo com os mestres da lei, a gente já percebe que ele tem total consciência da sua missão. Ele está perdido dos pais, ou os pais perdidos dele por 3 dias. José e Maria já estavam voltando para o interior, eles percebem que Jesus não está na caravana, e eles voltam e encontram Jesus debatendo com os mestres da lei, e Maria diz para o seu filho: seu pai e eu estávamos te procurando. Ao que Jesus responde: vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E a gente percebe que com 12 anos ele já tinha total consciência sobre o seu desafio de servir a Deus. Então a gente percebe que à medida em que ele entende a sua missão, ele sabe o dia que vai morrer, ele sabe por que precisa morrer, e ele sabe a hora que vai morrer. E aqui de repente a gente lê Jesus declarando: como eu me angustio até que se cumpra o dia da minha morte. Então você percebe que desde os primeiros anos, ainda na infância, Jesus conviveu com a angústia pela forma que ia morrer. Imagine você se soubesse que ia morrer daqui meia hora. Provavelmente você nem estaria aqui. Provavelmente você estaria em outro lugar, reuniria todos os seus familiares para tratar de tudo que precisa para não deixar nenhuma pendência. Agora imagine Jesus. E eu não acredito que ele sabia que ia morrer aos 12 anos, eu acredito que ele soube disso antes. Então o trabalho de servir a Deus foi penoso para Jesus, não somente no dia que ele morreu, mas a gente percebe que a vida inteira ele vem se angustiando. Mas isso também trouxe satisfação a Jesus. Se Jesus, executando um trabalho penoso durante uma vida inteira, viveu uma vida de angústia, por outro lado, ele também ficou satisfeito por aquilo que fez. Porque quando a gente lê, e eu também gostaria de ler com você, abra comigo Isaías capítulo de número 53, Isaías 53, sobre a profecia do Messias. Eu quero ler com você aqui o versículo de número 11, Isaías 53, 11, sobre a profecia messiânica. Veja o que o profeta diz. Ele aqui é Jesus. O texto diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quero ler mais uma vez essa primeira parte. Ele diz o seguinte: ele verá o fruto penoso, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então a gente parte desse princípio aqui. Jesus foi o maior servo. Jesus serviu integralmente à vontade de Deus. Jesus serviu numa missão de maneira penosa, não somente no dia da sua morte, mas toda a sua vida. Mas também a execução desse trabalho penoso, conforme nós lemos em Isaías 53, trouxe satisfação para a sua alma. E aí, partindo desse ponto, agora eu quero olhar para nós aqui, de 2025, de março de 2025. Porque a gente percebe que Jesus, como cabeça da igreja, se mostra como exemplo para que a gente cumpra aquilo que o Pai estabeleceu. Eu não sei se você prestou atenção, no texto que a gente leu de João 13, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. E ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu fiz?
E ele responde dizendo: vocês me chamam mestre e senhor, e vocês falam bem, porque de fato eu sou mestre e senhor de vocês. E eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também precisam entender que devem lavar os pés uns dos outros. Aqui que a gente entra na história. Se Jesus é o nosso mestre e o nosso senhor, cabe a nós buscarmos imitá-lo. E aqui eu quero falar algumas coisas para você pensar juntamente comigo sobre esse desafio de servir. E você vai perceber com algumas coisas que nós vamos comentar aqui que de fato servir é uma tarefa difícil. Servir é um desafio. Irmãos, eu quero começar lendo com você Lucas capítulo 22. A gente vai ler muitos textos hoje. Lucas 22, capítulo 22. Abra comigo, por gentileza. Versículo 24. Lucas 22, a partir do 24. Jesus nos introduz na história. Olha o que Jesus diz. Suscitaram também entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aí ele faz um gancho sobre o seu serviço e o serviço daqueles que o seguem. Ele diz: eu entre vocês sou como quem servem, e vocês da mesma maneira precisam entender que se alguém quiser ser o maior, precisa ser o servo de todos. E aí ele coloca a gente. E a gente, pois, precisa entender algumas coisas. Que o serviço de Cristo é o único serviço que Deus aceita. E segue-se que todo serviço que nós fizemos ou fizermos para Deus precisa ser feito por meio de Cristo. Não existe serviço feito para Deus fora de Cristo. Nós percebemos aqui que Jesus serve plenamente a Deus, e Ele diz que por meio dele é que nós devemos servir ao Pai. Isso quer dizer, repetindo, que o único sacrifício, o único serviço, recapitulando, que o Pai aceita é o que Cristo fez, e nenhum outro serviço fora de Cristo será aceito pelo Pai. Isso já destrói a tese de que alguém pode dizer que serve a Deus sem passar por Cristo. Ninguém pode dizer que serve a Deus sem se converter a Jesus ou por meio de Jesus. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou servo de Deus, mas sobre Jesus, não, eu acredito que Jesus foi um homem normal e está tudo certo. Nós não podemos fundamentar os nossos princípios em questões mundanas, porque é o mundo que quer ensinar que é possível se servir a Deus sem que isso seja feito por meio de Cristo, porque é impossível. O único sacrifício, ou único serviço que Deus aceitou e aceita plenamente é o que Cristo fez. Somente por meio de Cristo é que nós podemos servir a Deus e fazer alguma coisa que seja agradável a Ele. Pontuado isso, a gente vai entrando um pouco mais a fundo. Também preciso dizer para você que o serviço cristão também é a continuação do serviço de Cristo. Quero repetir isso aqui. O serviço cristão é a continuação do serviço de Cristo. Ou seja, é como se Cristo, como não? É Cristo trabalhando até hoje por meio de nós. Também gostaria de ler outro texto para fundamentar isso aqui com você. Abra comigo Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. Olha o que Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E presta atenção nessa afirmação. E preencho o que resta
das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja o que Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Então a gente percebe que esse mesmo ponto se aplica a nós, que o serviço cristão é a continuação do serviço de Cristo. E eu não quero que você entenda que quando Paulo disse eu preencho o restante das aflições de Cristo, eu não quero que você entenda como que se Jesus tivesse cumprido 98% do serviço e deixado ali 1% e pouquinho para Paulo e mais um restante para nós. Não, não é isso. Jesus cumpriu esse serviço ou a obra de Deus totalmente. Quando Paulo diz, eu preencho o resto das aflições de Cristo por meio de mim, ele está falando que Cristo está trabalhando até hoje por meio dos seus servos. Quando Jesus operou alguns sinais em um sábado, alguém o perguntou, questionando se era lícito que ele fizesse aquilo. Ao que Jesus respondeu, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se você perguntasse a Jesus sobre isso, ele diria a mesma coisa. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Agora nós precisamos entender que Cristo também trabalha por meio de nós. E que o serviço de Cristo é executado ainda hoje por meio de mim e de você. Daqui a pouco eu chego num ponto que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, certo? Em 2012, Renato Aragão, Didi dos Trapalhões. Quem conhece os Trapalhões aqui? Tem gente que não levantou a mão para não parecer que é muito velho, né? Mas a gente conhece, a gente sabe que vocês sabem. Quem nasceu nos anos 80 aí, como eu, lembra muito bem. Em 2012, Renato Aragão começou a organizar um filme, ele começou a gravar um filme, e o nome do filme era O Segundo Filho de Deus. Vai vendo, O Segundo Filho de Deus. Qual era o roteiro? Jesus não tinha cumprido a missão toda, e Didi era enviado para a terra, para completar aquilo que Jesus não fez. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo não é Renato Aragão. Quando ele diz, eu cumpro por meio da minha vida o resto das aflições de Cristo, ele não está querendo dizer, tem uma pendência de Jesus que ele ainda não resolveu, e a gente precisa ajudá-lo a cumprir. Não. Cumprir por meio da própria vida o resto das aflições de Cristo, fala de uma disposição, de uma entrega, para que se esteja totalmente entregue a Cristo, para que por meio de um coração dilatado a Ele, Ele continue trabalhando até hoje. Também preciso dizer aqui para você, que o serviço do Senhor é a vida do cristão. O serviço do Senhor é a vida do cristão. Ou seja, o viver cristão é inerente às obras do cristão. Da mesma maneira, o contrário também é verdade, que as obras do cristão são inerentes à vida do cristão. Porque as nossas obras, o nosso serviço para Deus é uma extensão do nosso coração. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, irmãos. Quando Jesus quis, o que é que Jesus quis dizer quando ele falou? O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. O que é que você acha que ele quis dizer? Ele está estabelecendo que a vida do cristão, as obras do cristão, devem ser produzidas por uma extensão do seu coração. Quero repetir a frase de Jesus: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Da mesma maneira como o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. E aí ele está falando de gente falsa, ele está falando de falsos mestres. Aí ele diz, prestem atenção nas suas obras, porque pelos seus frutos vocês vão conhecê-los. E nós não sabemos o que ninguém está pensando, mas nós podemos identificar um coração que é cheio da presença de Deus, através das obras, que é uma extensão de um coração que está aberto para Deus. Jesus diz que é impossível nascer figo de abrolhos e uvas de espinheiros.
Não é possível nós estarmos em Cristo e sermos improdutivos. Não é possível nós estarmos na presença de Deus sem que de alguma maneira Deus se manifeste nesses atos de serviço. Se é o Espírito de Cristo que está em nós, o serviço começado por Cristo vai continuar fluindo por meio dos nossos atos, das nossas mãos, dos nossos atos servis, porque nós somos os seus servos. Seria contradição pensar que Jesus tivesse dito o seguinte: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o mal. Ou o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o bem. É uma coisa impossível. Porque o serviço cristão é inerente à vida do cristão. Se o nosso coração é movido pela bondade de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo em nós, também nós precisamos transmitir a obra de Cristo através de nós. Eu disse para você que todo serviço que é feito fora de Cristo, ele não é aceito por Deus, e não é mesmo. Quero dizer para você que todo serviço que é feito, ou entre aspas, feito para Deus, que não é executado por meio de Cristo, ele é presunção, orgulho, altivez, também é egoísmo, também é exibição, e consequentemente também são obras de pagãos. Eu sei que você sabe, até porque você já leu 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo disse: se eu tivesse fé que fosse capaz de transportar as montanhas, se eu tivesse toda a ciência, se eu tivesse o dom de falar os idiomas que os anjos falam, se não fosse movimentado por um profundo e verdadeiro amor por Cristo e pelas pessoas, nada disso funcionaria. E aí ele diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser entregue, se não fosse por amor, nada disso funcionaria. Ele diz: ainda que eu desse todos os meus bens para abençoar pobres, se não fosse movimentado por um amor cristão em mim, nada disso me aproveitaria. Olha o que Paulo diz, que é possível alguém fazer coisas boas com a motivação errada. Que é possível que aparentemente se veja em alguém a produção de bons frutos aparentemente, mas o seu coração é fingido, é hipócrita, é desonesto, é egoísta, é presunçoso. É impossível se fazer bem às pessoas para a glória de Deus sem que se seja movimentado pelo Filho do próprio Deus. É impossível alguém dizer que ama a Deus sem amar pessoas. Também é impossível alguém dizer que se ama as pessoas sem amar a Deus. As duas coisas estão firmemente interligadas. A origem do serviço cristão é a compreensão e aceitação da vontade de Deus. Como é que eu começo a servir a Deus? Como é que você começa a servir a Deus? Entendendo quem Ele é. É aqui que começa o nosso melhor serviço. É aqui que começam os nossos frutos que engrandecem o Senhor. Quando eu começo a entender quem Deus é. É aqui que o nosso fruto é válido. É aqui que o nosso fruto é aceito. É aqui que o nosso fruto engrandece o Senhor. Repetindo, quando nós entendemos quem Deus é. Por quê? Porque se eu entendo quem Deus é, naturalmente eu vou servi-lo. Agora, se eu não entendo quem Deus é, no máximo eu vou fingir que estou servindo a Deus. É aqui o ponto da questão. Você conhece a Deus? Você nasceu de novo em Deus? O seu coração de fato está totalmente entregue ao Senhor Jesus? Você entende que Deus te chamou com uma santa vocação para algum serviço que não me pergunte o que, porque eu não sei,
mas eu sei que você foi chamado para servir a Deus, servindo no reino e na igreja de Deus. Repetindo esse ponto, o nosso melhor serviço acontece quando a gente entende quem é Deus e que Ele tem uma vontade que precisa ser obedecida. Você já percebeu que é tolice nós fingirmos que estamos fazendo coisas para Deus quando não estamos? Você já percebeu que é loucura nós fingirmos que estamos glorificando ao Senhor com a nossa vida, quando de fato o Senhor, que considera o nosso coração e sonda as nossas entranhas, sabe o que é aquilo que é verdadeiro em nós? Você já parou para pensar? Olhe, Deus nos chamou com uma santa vocação para uma espécie de serviço, e todo mundo tem alguma parcela no grande serviço dos servos de Deus. E os serviços são os mais vários. E eu preciso dizer para você aqui 3 coisas, considerando que os serviços são os mais vários. Primeiro, não há hierarquia de serviço. Segundo, nem há graus de dignidade nos serviços. Ou seja, nós não podemos olhar para alguém que prega, que serve a igreja pregando e dizer ele é maior que aquele que poda as árvores, por exemplo. Não há maior dignidade no serviço, porque tudo que é feito para a glória de Deus é feito para a glória de Deus, não importa a forma que é feito. Nós não podemos dizer que quem canta diante do público é maior do que aquele que varre a porta da igreja, porque não é verdade. Nós não podemos dizer que quem faz um trabalho na linha de frente e é mais visto da congregação é superior às irmãs que fazem cachorro-quente na cantina, por exemplo. Não há maior dignidade em alguns serviços, nem há hierarquia de serviços. Ninguém é maior ou menor pelos serviços que prestam a Deus, mas é verdade que há níveis de fidelidade na execução desses serviços. Quero repetir isso aqui, não há maior dignidade nesses serviços. Alguém faz X, outro faz Y, mas como aquele é mais visto, então esse serviço é mais digno do que o outro que não está sendo visto. Não. Os dois são úteis para o reino de Deus no seu serviço e ambos glorificam a Deus. Mas, dentre essas variações de tantos serviços que precisam ser feitos, pode haver mais fidelidade, mais empenho, mais dedicação no serviço. E aqui eu quero que você entenda que no reino de Deus, você que foi chamado para imitar a Jesus e por meio de você fazer coisas ou servir a Deus com coisas que o engrandeçam, eu quero que você entenda que não é a natureza da coisa que você faz, mas é o quanto do seu coração está posto naquilo que você faz para a glória de Deus. Amém? Quero repetir isso aqui, e guarde no seu coração, não é a natureza das coisas que você faz para Deus, mas é quanto do seu coração está inclinado para fazer aquilo. É quanto da sua disposição, do seu empenho, do seu amor, da sua devoção, da sua piedade, está posto ali naquela obra. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que o serviço cristão é um desafio. Que Cristo, o maior servo, começou servindo e nós somos inseridos nele para darmos continuidade a esse serviço. E os nossos serviços não serão aceitos por Deus se não forem feitos por meio de Jesus. E também que não há maior dignidade em um serviço e outro não, mas pode haver maior fidelidade naquilo que nós fazemos para Deus. Antes de continuar, eu quero que você faça uma introspecção aí e pergunte nas profundezas da sua consciência: o que é que Deus quer que você faça? Qual é o serviço que Deus entregou para que você execute? E nós não nascemos para outra coisa senão para servir a Deus. Você tem o jeito que Deus queria, a cor da pele que Deus quis, o tamanho que Deus quer. Está vendo eu do meu tamanho aqui?
Está vendo eu desse tamanho? Eu tenho o tamanho que Deus queria que eu tivesse. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu estou diminuindo. Eu fiz uma pesquisa e disse que é verdade, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais baixinho, Valtão. Eu já não tinha muita altura. Quando eu servi o exército em 2006, que me mediram lá, eu tinha 1,63. Uns 10 anos depois, eu fui medir, estava com 1,60. Eu disse, já não tinha, estou perdendo. Mas eu nasci na época certa, com o jeito certo, filho dos pais que Deus gostaria que eu tivesse, na cidade certa, no momento certo, para fazer alguma coisa que Deus estabeleceu para a sua glória. Você também. Quando você diz a Deus, eu não fui chamado para fazer nada porque eu não sou capaz de fazer nada. Na verdade, você está dizendo para Deus, sem perceber, o Senhor não tem condição de me capacitar para fazer alguma coisa para a sua glória. No escondido do nosso coração, quando a gente diz assim, eu não sou capaz de fazer nada, no fundo a gente está dizendo a Deus, Deus não é capaz de me usar para absolutamente nada. Como que dizendo, Deus não tem ideia para me inserir, para fazer alguma coisa. E aí eu devolvo a pergunta, Deus se levantou, para quê? Para que Deus chamou? Será que não tem nada, absolutamente nada, que você deva fazer para a glória de Deus? Se você já está fazendo, bendito seja o Senhor, mas se você não está fazendo, eu quero que você se conscientize dessa verdade, porque você também foi chamado para o desafio do serviço cristão. Tem um serviço que é para você fazer, tem algo que é você que vai fazer. Eu vou falar mais uma vez, não me pergunte o quê, eu não sou Jesus, não fui eu que salvei você, não fui eu que te dei vida. Isso se descobre discernindo pelos impulsos do Espírito Santo dentro do coração daquele que se dispõe a fazer alguma coisa para a glória de Deus. Nós somos servos do Senhor. Também precisamos entender uma coisa, irmãos. Se entendemos que temos uma parcela no serviço do reino de Deus, também precisamos reconhecer a autoridade de Deus para exigir as formas de serviço que lhe agradam. Certo? Então eu sei que eu preciso fazer um serviço para a glória de Deus, mas eu não posso fazer para Deus aquilo que eu achar que é melhor, porque de fato nós não sabemos. O próprio apóstolo Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, para você ter uma ideia. Nós não sabemos. E Jesus diz o seguinte, quem de vocês que tendo um filho que lhe pedir um pão vai dar uma pedra? E lhe pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? E lhe pedindo um ovo vai lhe dar um escorpião? Porque algumas orações que nós fazemos para Deus, nós pedimos pedra pensando que é pão. Aí a gente começa a perceber, porque algumas das nossas orações não são respondidas. Você já parou para pensar isso? Por que algumas das suas orações não são respondidas? Porque nós não sabemos orar como convém, e às vezes nós pedimos coisas para Deus, acreditando que elas são o melhor para nós, e Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Então, se há uma parcela de serviço em relação a nós, também precisa haver reconhecimento de que é Deus que estabelece o serviço e as normas ou as formas, e Ele exige as formas de serviço que o glorifiquem. Não é a gente que precisa inventar. E nessa história de inventar, irmãos, tem tanta igreja cheia de gente vazia que não é brincadeira. Tem tanta pregação que o máximo que acontece ali são funções da dopamina no nosso cérebro. Dá um pico de adrenalina no culto, e aí eles chamam aquilo de a presença de Deus. Na verdade eles só estão eufóricos pelo barulho da bateria, pela frequência do teclado. Igreja cheia de gente, mas vazia da presença de Deus.
Por quê? Porque nas ministrações a ânsia não é edificar a igreja para a glória de Deus, é encher a igreja de gente. Mesmo que essas pessoas que estejam não tenham compromisso e nem dedicação ao serviço na casa e no reino de Deus. E eu sei que você deve estar pensando em alguma igreja que a gente sempre conhece. A gente sempre conhece alguma igreja que, ao invés de se deixarem ser levados para o serviço honesto da casa de Deus, se deixam levar pelas influências mundanas, e ao invés de fazer o serviço que agrada a Deus, faz o serviço que agrada a si próprio. E nós não podemos fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Nós devemos reconhecer que é Deus que exige as formas de serviço que lhe agradem. Se começa em Deus. Se começa em Deus. Quando você lê Levítico 10, você vai perceber que os filhos de Arão trouxeram fogo estranho para o culto. E eu não sei se você conhece a história do tabernáculo, mas o tabernáculo era uma réplica de um tabernáculo que Deus criou no céu. Deus conversou com Moisés durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Imagine, Moisés passou 40 dias, nem comia, nem bebia, nem dormia e nem tinha necessidade de ir ao banheiro. A glória de Deus inundou Moisés de uma maneira tão maravilhosa que o céu desceu no cume do Monte Sinai. E Deus falou com Moisés, deu a lei a Moisés, mostrou o tabernáculo celeste, o verdadeiro, e disse a Moisés: faça uma réplica. Está vendo aquela arca da aliança ali? Faça igual. Está vendo aquele castiçal com 7 velas? Faça igual. Está vendo aquele altar? Faça igual. E aí meio que Moisés disse: eu não sei fazer. Ele: não se preocupe, eu vou encher Bezalel com o meu poder e a minha unção. Irmãos, e a Bíblia diz que quando a unção de Deus desceu sobre Bezalel, ele maravilhosamente sabia esculpir ouro, prata, madeira e pedra preciosa. Construiu o tabernáculo fazendo uma réplica do céu. E na hora de acender o fogo do altar, aí Deus entregou o tabernáculo para Moisés, entregou o tabernáculo para Deus, mas na hora de acender o fogo, não era com Moisés. A Bíblia diz que quando Deus desceu, ele traz uma fagulha de fogo do céu para acender o altar e todos os utensílios que levavam fogo no tabernáculo terrestre. Porque tudo no tabernáculo terrestre era uma réplica, exceto o fogo. O fogo não era réplica. O fogo era uma extensão do fogo que tinha no céu. E aí Moisés dá a ordem: o fogo deve acender no altar e não pode se apagar. Diga aos sacerdotes que alimentem o fogo, não deixe esse fogo se apagar. Como que dizendo? Não tem desse fogo aqui na terra. A minha responsabilidade foi manter aceso, o de vocês aí é alimentar. E aí num certo dia os filhos de Arão acenderam outro fogo que não era o de Deus. Resultado: Deus os matou. Por quê? Porque Deus tem autoridade para exigir a forma do serviço que o agrada. Não estou dizendo que Deus vai matar. Se Deus fosse fazer a mesma coisa hoje, eu acho que 90%, para ser generoso, das igrejas do Brasil nem existiam mais. O neopentecostalismo está um veneno, influenciando de maneira absurda. Mas a verdade é que Deus não mudou. É Ele que tem autoridade para exigir de nós a forma que Ele deve ser servido. Também preciso dizer aqui para você que existem 2 tipos de servos. Os que servem bem e os que servem mal. É possível alguém entender, por instrução, impulso, direção do Espírito Santo,
o serviço que deve ser feito para a glória de Deus e mesmo assim não fazer? Você acredita que não? Você não acredita que tem gente que já entendeu o que Deus quer que ele faça, mas ele não faz? Você acredita que existe gente assim? Existe. E aqui existe, como eu disse, duas qualidades de servos: os que servem bem e os que servem mal. Os que servem bem e os que servem mal. Quem executa mal o serviço prestará contas a Cristo. E quem faz bem recebe recompensa. Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 3, já estou caminhando para o fim. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Estou falando de cristãos e serviço cristão. Olha o que Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele recebeu do próprio Jesus a doutrina que haveria de direcionar a igreja, aquilo que a Bíblia chama de a doutrina dos apóstolos, no qual Cristo é a pedra principal desse fundamento, e a doutrina apostólica é o alicerce desse edifício chamado igreja. E aí Paulo diz o seguinte, que ele foi, por graça de Deus, ele lançou o fundamento, ou seja, ele participou da fundamentação da doutrina cristã. É isso. Aí ele diz, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Ou seja, não cabe mais mexer no fundamento, porque já está posto. A doutrina dos apóstolos já está fechada, o cânon já está fechado, a sã doutrina já está concluída, já nos foi dada completamente, e Paulo diz, não precisa mexer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Mas e o que diz respeito ao serviço cristão? Não é a edificação do alicerce que está posto, mas é a construção em cima daquele alicerce. Imagine uma casa, a sapata de uma casa, que é feita primeiro, e depois os tijolinhos que vão em cima. A linguagem é essa. Aí ele diz no versículo de número 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ou seja, não é o serviço que mexe na doutrina dos apóstolos, mas a partir da doutrina dos apóstolos se constrói ou se serve, o fundamento é, a ele dar uma lista de 6 coisas. O fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, quarto madeira, quinto feno, sexto palha. E aí a gente percebe o que eu disse anteriormente, existem 2 espécies de cristãos: os que têm obras como ouro, prata e pedra preciosa, e outros que têm obra como madeira, feno e palha. Certo? Vamos partir desse ponto. Agora imagine que esses serviços são as coisas que nós fazemos para Deus aqui. Certo? É versículo de número 13, lê comigo. Ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Repita comigo essa frase. Manifesta se tornará a obra de cada um. Leia comigo mais uma vez para você não dormir. Manifesta se tornará a obra de cada um. Cada um. Cada um. Cada um. Para que ninguém diga, não, eu estou isento de participar desse negócio. Cada um. Inclui você. Inclui a mim. E ele diz, pois o dia a demonstrará, dia com D maiúsculo. Qual é esse dia? O dia em que Jesus vai julgar as obras que nós fizemos para Ele. Julgar as obras do nosso serviço. Ele diz, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aqui a metáfora quer dizer que o fogo é essa investigação que Jesus vai fazer nas nossas obras. E as nossas obras serão como ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. E aí vê o que ele diz no versículo 14: se a obra de alguém, ou se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que a edificou,
esse receberá galardão. Por quê? Porque ouro, prata e pedra preciosa é resistente ao fogo. E Paulo está dizendo que as coisas que os servos de Deus fizeram aqui honestamente, piedosamente, voluntariamente, amorosamente para a glória de Deus, serão como essas obras de ouro, prata e pedra preciosa. Elas vão resistir ao fogo deste julgamento e haverá recompensa para esse serviço que é feito. Em contrapartida, nós temos a segunda parte da lista, que são as obras de madeira, feno e palha. Madeira resiste a fogo, irmão. Feno resiste a fogo. Palha resiste a fogo. E aí veja o que ele diz no versículo de número 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não me pergunte o que é sofrer dano aqui, porque eu não sei. Eu suspeito. Depois você me pergunta, depois que eu sair. Eu não vou dizer agora porque eu não tenho tempo. Eu suspeito, mas não dá para saber. Eu só sei que a palavra dano significa detrimento ou uma grande perca. Não sei exatamente do que se trata. Só que você percebe que nós estamos falando sobre o desafio do serviço cristão. E a gente entende que nesse desafio, se as nossas obras glorificam a Deus de fato, há uma recompensa preparada para nós. Mas se as nossas obras foram feitas de maneira medíocre, irresponsável, vagarosa, omissa, elas não resistirão ao fogo desse julgamento. E aí nós poderemos sofrer dano, nós poderemos sofrer alguma perca. Paulo conclui o versículo 15 dizendo: todavia o mesmo será salvo, todavia que como pelo fogo, porque obras não salvam. Ele diz, não é para salvação, é para galardão de quem já foi salvo. Você não pode perder a sua salvação, sim ou não? Sim. A gente é calvinista ou não? Ou tem infiltrado aqui? A gente acredita que não pode perder, né? Sim, nós não acreditamos. Mas o que salvo pode ser? Salvo pode ser omisso no serviço, e esse é o meu assunto dessa noite. Salvo pode prestar serviços a Deus de maneira irresponsável, ou nem prestar esses serviços. E a minha palavra para pensar juntamente com você é qual é o seu lugar no reino de Deus, na obra de Deus. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de Deus encontrar disposição no meu e no seu coração para a execução da continuação desse serviço que Jesus começou a fazer. E aí eu quero encerrar minha palavra relembrando para você a fala de Jesus no texto que nós lemos. Jesus lava os pés dos discípulos e pergunta: compreendeis vós o que eu fiz? E eu quero que você entenda que Jesus está pelo seu Espírito entre nós aqui nessa noite, perguntando para nós: vocês compreendem o que eu fiz? Porque a conclusão é: já que vocês entenderam, então faça aquilo que eu fiz em vocês. E eu quero que a gente pense aqui: será que nós compreendemos o que Jesus fez? Será que nós entendemos a natureza do seu serviço? Que da mesma, ele não só fez isso com aqueles primeiros apóstolos, ele fez conosco hoje. Eu não sei se você prestou atenção, é até engraçado o texto, porque Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quando ele se aproxima de Pedro, Pedro disse: é muita humilhação, Senhor, não faça isso não. Imagine pé de pescador, as unhas tudo roxa, encravada, grande. E aí Jesus vai lá, lava o pé deles, e aí Pedro diz: não faça isso não, comigo não. Aí Jesus disse: se não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, quando não é 8, é 80, ele disse: então não lava os pés não, me dê logo um banho por inteiro. Aí Jesus disse: não precisa, porque quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Ele não está dizendo para você dormir hoje sem tomar banho, não. Ele está estabelecendo de forma metafórica duas grandes doutrinas da igreja cristã: a doutrina da justificação, quando pelos méritos de Cristo nós somos perdoados, quando Ele se sacrificou por nós, foi quando nós recebemos o Espírito, então nós recebemos um banho por inteiro. Justificação.
E lavar os pés aqui simboliza a santificação. A gente já foi justificado, só que a santificação vai acontecendo paulatinamente. Nós já tomamos banho, mas periodicamente Jesus precisa continuar lavando os meus e os seus pés. A obra da santificação. E aí ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Então façam também. E aí Jesus pergunta para o meu coração e para o seu: vocês entenderam o que eu fiz? Então façam também. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, se você puder. Não se preocupe não, eu falei com o pastor, eu disse: pastor, posso pedir para o povo ficar de pé para eu orar? Ele disse: vai atrapalhar a liturgia? Ele disse: não. Eu disse: então está certo. Eu quero fazer uma oração com você, depois eu vou devolver o microfone. Gostaria que, se você puder, curvar a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor nos deu a Jesus como maior exemplo de serviço, e de fato o serviço do seu reino é um desafio, não é tarefa fácil. Muitas vezes te servir implica em ir contrário à nossa própria natureza. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a entender que nós precisamos nos encontrar diante de Ti, como seus servos, fazendo obras que engrandeçam o Seu nome. Não para sermos salvos, porque nós temos a certeza do nosso coração de que já fomos, mas nós precisamos nos inclinar um pouco mais para o serviço do Seu reino. Que o Senhor possa plantar em nosso coração essa verdade, para que a gente entenda a necessidade de que nós precisamos orar mais, pregar mais o Seu Evangelho, e não estamos falando sobre estar ao púlpito, mas pregar na faculdade, na escola, na feira, na fila, no banco, no meio da nossa família. Nós queremos orar pedindo que o Senhor, por meio do Seu Espírito, dirija o nosso coração, para que nós possamos Te servir melhor. Nós Te louvamos pelos Teus servos que já têm Te servido, e oramos para que eles Te sirvam mais e mais intensamente. E oramos também por aqueles irmãos que têm se encontrado em cansaço, em indisposição, em omissão, em vagarosidade. Senhor, há tanta coisa para nós fazermos para a Sua glória, Senhor. Que o Senhor não nos encontre no meio dos vagarosos, mas que nós possamos nos encontrar em meio aos soldados que trabalham, que militam firmemente a Sua causa. Nos faça Seus servos, Senhor, para a Sua glória. Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para esse serviço. Que alguns de nós, Senhor, estarão mais expostos na execução de alguns serviços, outros de nós estarão mais escondidos. Isso não quer dizer que alguns são mais dignos que outros, mas nos faça entender que deve haver mais fidelidade na entrega do serviço que o Senhor colocar em nosso coração, para que a gente faça. Nos ajude, Senhor, para louvor da Sua glória, nos faça melhores servos, em nome de Jesus. Amém.